Fala aí, meus queridos, tudo bem? Tranquilo? Estamos aí com mais uma aulinha hoje, hein? E hoje eu vou continuar, né? Vou dar continuidade nas leis de Newton e vou falar com vocês da terceira, tá? Já tem nosso vidinho lá da primeira, já tem nosso vidinho da segunda e agora temos aí, ó, a terceira lei de Newton, galera. Essa lei aí, gente, muitos conhecem pela lei do que? Ação e reação. Toma cuidado só para você não usar, né, a lei da física aí numa situação errada, né? Por exemplo, se você viu que uma pessoa ela não curtiu uma foto sua do Facebook, e aí você demora, qual que foi a ação da pessoa? Não curtiu minha foto. Qual vai ser a minha reação? Daqui 3 dias a pessoa posta alguma coisa e você também não curte. Não faça isso, tá? Não leve por esse lado. Mas a física aqui não tem nada a ver com isso. Sabe por quê, gente? Porque essa ação e reação, ela está ocorrendo no mesmo instante, tá bom? Não é, hoje eu levei um empurrão, daqui 3 dias eu vou dar um empurrão. Não, gente. É algo simultâneo, é algo que está acontecendo junto, tá? No mesmo momento. O que diz essa lei, galera? Ela diz o seguinte, que se um corpo, tá? Se um corpo A exerce uma força no corpo B, tá? Beleza? Uma força aqui no corpo B, o que acontece? Ao mesmo tempo, esse corpo B está reagindo com uma força igual, gente, de mesma intensidade, mesma direção. Para quem não lembra, pessoal, direção horizontal, vertical, tá? Sentido, que é a flechinha, tá? Quando você põe um sentido, você define para que lado que vai estar. Então, o que ela diz? Para toda ação vai gerar uma força de reação, de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, galera, sentidos opostos. Então aqui, ó, em sentido oposto, né? Então olha aqui, ó. Aqui, ó, se eu tiver aqui, ó, a bola, uma chuteirinha, fiz aqui, ó, tipo uma Turma da Mônica aqui, uma chuteirinha vai chutar aqui essa bola, e essa bola, ao mesmo tempo, exerce uma força de reação na bola. Tá, pessoal? Estão vendo aqui, ó? Depois eu vou falar mais com vocês sobre isso. Bom, nesse primeiro exemplo, o que a gente vê? Vê pessoas já pensando, nossa, mas como assim? Como uma força igual? Se a hora que eu chuto essa bola, a bola vai lá longe e o meu pé fica aqui, né? Pessoal, então é assim, ó. A força é igual, tá, gente? Só que os corpos são diferentes. Você vai comparar a perna da pessoa com a bola? Não dá, tá? Mesmo porque se você também chutar uma caixa cheia de pedra, você vai ver que a pedra não sai do lugar e o seu dedo machuca. Às vezes a sua perna até vem para trás assim, tá? Então, gente, e outro modo de perceber, tá? Se você começa a bater forte numa mesa, a sua mão começa a doer, tá? Quanto mais forte você bate, a sua mão dói, beleza? Então, a mesma força que você faz na mesa, ela está fazendo em você. Tudo bem? Tranquilão? Bom, beleza. E aí, gente, temos aqui, ó, alguns exemplos, tá? Para falar para vocês. Antes dos exemplos, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês, tá? Que às vezes parecem alguns exercícios e é cobrado. Então, às vezes vem com uma historinha lá, um caminhão colidiu com um carro, destruiu o carro, no caminhão não fez quase nada. A força que esse caminhão fez no carro foi maior, menor ou igual a que o carro fez no caminhão. Pessoal, toma cuidado. A força é sempre a mesma, tá? É a mesma, igual. Por que o carro destrói mais que o caminhão? Porque ele é composto de materiais diferentes, ele é mais frágil, tá bom? É a mesma coisa no pátio de uma escola, um aluno do ensino médio tromba num aluno pequenininho lá do fundamental do 6º ano, talvez. Trombou. Nossa, a força que o menino, o grande, fez no pequeno foi maior do que o pequeno fez no grande? Não, pessoal. É a mesma força, beleza? Só que são corpos diferentes. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Bom, então vamos para alguns exemplos aqui, galera. O mais padrão, que é quando você bate em alguma coisa, tá? Por exemplo, se eu colocar um patins e empurrar a mesa, para empurrar a parede, eu vou para trás, tá? É como se a parede estivesse me empurrando. Tudo bem? Beleza.
Eu tenho esse outro exemplo aqui, ó, ar e bexiga, tá? Que é o mesmo princípio também de um foguete, de algumas naves espaciais aí, que é o que, gente? O ar sai para um lado, você tem a bexiga indo para o outro. Então um negócio legal também usa esse mesmo exemplo, não sei se vocês já viram, é aqueles barcos que são utilizados em locais de mangue, tá? Vou fazer o desenho aqui, ó. Talvez vocês já viram em até jogos aí. É um barco assim, ó, que ele tem um ventilador gigante aqui, ó, já viram? Ó, e aí a pessoa vai sentada aqui, ó, vê se vocês conseguem enxergar aí. Ó, e aí solta o ar para um lado e o barco vai para o outro, tá bom? É lugar que não é bom você ter motor embaixo, tá? Muita raiz de planta e tal, para não dar problema no motor. Beleza. Pessoal, um outro exemplo aqui, ó, coice de uma arma. O que é o coice de uma arma? Vocês têm vídeos no YouTube, pessoas que o quê? Na hora que a pessoa vai atirar, se ela não apoiar muito bem a arma, né, no ombro, o que acontece? Na hora que a bala sai, a arma vem para trás, tá, gente? É ação e reação. A bala vai para frente e a arma vem para trás. Isso se a pessoa não souber, né? Não tiver feito curso lá, tudo, se pegar no osso aqui quebra, tá? Tem vídeo no YouTube aí de algumas pessoas que colocam na cabeça e bate a arma assim, sabe? É um negócio terrível. Bom, então existe. Se você pegar um canhão, tá? Um canhão, né? Da antiguidade, lá da época medieval, lá mais para frente um pouco, né? Da guerra. E aquele canhão lá, se ele não estiver preso em algum lugar, o que acontece? Ele vai para trás, tá? A hora que a bala sai, o canhão vem para trás. Beleza? Tranquilo? Então tá. Então, gente, e aí, ó, o que acontece aqui? E essa parte dá pra gente, a gente usa bastante, né, essa parte aí dessa ação e reação, quando a gente estuda lá a quantidade de movimento, né? Beleza? Mas vamos lá, ó. E aí eu tenho mais uma aqui, gente, ó, que é o que, ó? Eu tenho essa aqui, ação à distância, tá? Por exemplo, um ímã e um ferro, né? Vocês estão acostumados a falar, talvez, que é aquele ímã, que só o ímã que exerce uma força no prego, porque é o ímã que está atraindo o ferro. Mas não, pessoal. Então é assim, ó. Da mesma forma que o ímã atrai o ferro também atrai o ímã, tá? E aí você vai me falar, mas quem vai na direção de quem? Isso não importa, isso depende da massa deles. Se eu tiver um ímã bem grandão, tá? E um ferro pequenininho, vai ter uma força de ação e reação aqui, mas vai ser o pequenininho que vai no grandão, tá? Se eu inverter, inverte isso também, tá bom? Mas as forças de ação e reação são sempre iguais, galera. Outra coisa interessante que aparece muito aí também é sobre a força, né? A força aí, o peso das pessoas, que é essa força gravitacional que a Terra nos puxa, né? Mas será que a gente também não atrai a Terra com essa mesma força? Sim, galera, sim. Com a mesma força que a Terra nos atrai, a gente também atrai a Terra, tá? Mas qual que é a diferença? É que a nossa massa não a massa da Terra é tantas vezes maior que não dá nem para comparar, tá? Então é por isso que nós vamos na direção do planeta Terra, tá bom? Beleza? Porque as massas são muito, mas muito diferentes, beleza? Mas eu tenho aqui, ó, se cair em algum exercício isso, que falando assim, por exemplo, se a Terra está te atraindo com uma força de 700 newtons, você está atraindo a Terra com a mesma força? Sim, ação e reação, tá bom? A coisa que muda é o sentido, sentidos opostos, tá bom? Tranquilo? Pessoal, e aí, sempre, a hora que vai chegando no final dessa aula, eu venho com essa pergunta, tá? A pergunta é essa: as forças de ação e reação podem se anular? Essa é a pergunta, tá? Então, vai pensando aí, enquanto eu apago essa parte aqui, ó, para eu fazer um desenho para vocês aqui, para eu demonstrar qual que é uma diferença que ocorre aqui. Ó. Então, pessoal, vamos prestar atenção, tá? Eu tenho aqui, ó, um bloco, vamos imaginar um bloquinho aqui, ó, um bloquinho, tá? Nesse bloquinho, eu tenho uma força aqui, ó, de 10 newtons aqui, tá? 10 newtons aqui. Eu tenho uma outra força de 10 newtons aqui, tá bom? Beleza, tá. Essa é a primeira situação, é o caso 1, tá? No nosso caso 2, a gente tem aquela chuteirinha, tá? Cadarço. E aqui eu tenho uma bola
E aqui eu tenho a força de ação e reação. Vamos colocar também 10 newtons, um exemplo só, tá? E 10 newtons. Aí eu falo para vocês, gente, essa força aqui, ó, anula essa? Sim ou não, tá? Essa força anula essa? Sim. Beleza? Isso vocês já viram comigo, já, ó. Esse 10 anula esse e esse corpo fica em equilíbrio. Se ele estiver se movimentando, ele fica em movimento retilíneo uniforme. Se ele estiver em repouso, sem velocidade, ele fica sem velocidade. Beleza. E agora aqui nessa 2? O que eu tenho nessa 2? Eu tenho uma chuteira chutando a bola, uma força de ação e reação, as duas com 10 e aqui as duas com 10. Bom, aqui é a pergunta que fica. Se eu posso anular aqui, onde eu tenho duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, aqui também eu tenho duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. O que acontece, pessoal? Então eu posso anular aqui também? Sim ou não? A resposta é não, tá? E por que não? Porque se tem as mesmas características. Pessoal, tem uma coisa aqui, ó, que é a diferença principal dessa situação 1 com a 2. Sabe o que é? Que às vezes demora um pouquinho para você ver. É que aqui eu tenho um corpo só, tá? Eu só tenho um corpo. E as duas forças estão agindo no mesmo corpo, tá? Diferente desse caso, onde a força de ação, por exemplo, está na bola e a de reação está na chuteira. Ou seja, gente, qual que é a diferença principal? Um corpo, dois corpos. Eu nunca vou conseguir ter as duas forças, ação e reação, agindo no mesmo corpo. Sempre elas vão agir em corpos distintos, tá bom? Então eu posso, as forças de ação e reação podem se anular? Jamais, né, galera? Eu gosto de usar isso aí, ó. Jamais. Por quê? Pois atuam, ó. Jamais. Pois atuam em corpos distintos, tá? Eu gosto da palavra distintos, tá, gente? Eu não gosto nem da palavra diferentes. Por que eu não gosto da palavra diferente? Porque às vezes você vai falar assim pra mim, professor, dois gêmeos lá, os irmãos, um bateu no outro, tá? Eles são iguais, eles podem ser iguais, tá? Mas uma força vai estar no João, a outra vai estar no Marcos, nunca na mesma pessoa. Então, elas não podem se anular, pois atuam em corpos distintos. Beleza, galera? Essa é a terceira lei de Newton, tá bom? Se você gostou, achou simples, tal, dá um joinha aí para nós, para ajudar, e espero vocês com uma listinha sobre esse assunto, tá bom? Obrigado, valeu!